Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa superar as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para mais uma aula aqui, não somente pelas Escrituras. Estamos avançando em nosso livro, chegamos à metade dele, já na reta final. Hoje vou estudar com vocês o capítulo 6, o que os reformadores protestantes ensinam sobre o sola Escritura. E tem mais ou menos, tem um pouco maior do que eu pensei, umas 30, 40 páginas mais ou menos, dá quase 40. Um artigo aqui sobre a diversidade de opiniões do sola Escritura entre os reformadores, dito reformadores, né? Assim, autodenominados. E é um tema que eu acho que deveríamos abordar muito mais, a divergência da noção de sola Escritura. Já é um argumento católico comum, típico, né? Apontar a grande diversidade de opiniões dos protestantes. Porque em Efésios capítulo 4, versículo 5 é dito: há uma só fé e um só batismo. E em João capítulo 10, versículo 16, um só pastor, um só rebanho. Então a própria Escritura fala da unidade da igreja, né? Contudo, vemos muita divergência entre protestantes. São ao menos 8.000 denominações. Esse número parece que saiu de um protestante mesmo, acho que até um teólogo, pastor protestante, assumiu esse número aí, mas a outra estatística aí de 40.000 denominações. Este livro aqui é já no final da década de 90, salvo engano, no máximo no início dos anos 2000, fala de 28.000, mas aumenta cada dia mais, né, o número de divisões. Em assuntos muito graves, né, como já falamos, regeneração batismal, presença real de Cristo na Eucaristia, divergências muito importantes, assim, então não há unidade. Mas tudo isso para dizer o seguinte, né, que há um tipo de divergência talvez ainda mais grave, que é a divergência na própria noção de sola Escritura. Porque os protestantes dizem, concordamos no essencial, e então costumam mencionar os 5 solas, sola Escritura, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria, e solos Christus. Então, os 5 solas protestantes. Mas há divergências muito importantes mesmo nesses solas aí, né? E entre eles o sola Escritura. Então, se até no mínimo há divergência, né? Então a coisa é realmente grave, né? E acho que os católicos deveriam explorar mais isso, né? E este capítulo é um grande fundamento para isso, é uma análise mais histórica, né? Então, eu acho que é um grande ponto de partida esse artigo aí do Robert Fastide. Vou ler aqui achei uma informação sobre ele, PhD, professor de teologia sistemática. Esse daí é um nome comum entre os protestantes, aí deve ter vingado nos Estados Unidos aí, né? Mas seria a teologia dogmática e mais comum para nós católicos. Professor de teologia dogmática, então adaptando aí, no Sagrado Coração Seminário Maior em Detroit, Estados Unidos, onde tem ensinado desde 1999. Antes de vir para Detroit, ensinou na Universidade de São Eduardo, em Austin, Texas, de 85 a 99. Tem publicado nos campos de eclesiologia, mariologia, teologia sacramental e sobre o jesuíta, filósofo e teólogo Francisco Soares.
Serviu como coeditor da edição inglesa do Danziger-Hühnemer, compêndio católico de documentos magisteriais. A edição de Inácios 2012 é apontada, e foi editor-in-chief. Imagino que seja editor-chefe dos suplementos do New Catholic Encyclopedia. Se for o que eu estou pensando, a enciclopédia, se for o que eu estou pensando, é um site famoso aí americano que muitas pessoas usam. Exato, editor-in-chief, editor-chefe. Lembrando, o inglês aí não é a minha grande especialidade. Antes de prosseguir, então, peço para vocês conferirem sempre aí os lançamentos da Editora Assunta. Aqui o comentário às 15 orações de Santa Brígida, lançamento da Editora Assunta. Nossa Senhora de La Salette, outros fatos extraordinários, também pela Editora Assunta. Vejam aí, link na descrição. Se você estiver se sentindo generoso, pode deixar uma doação Pix aí para fomentar o canal, a cultura católica aí, né? Que mais? Comentar aí embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, rezar por mim. Pode deixar suas críticas, suas dúvidas, o que você está achando do curso, vai ajudar bastante. Ativar o sininho, importante, e nos seguir nas redes sociais aí, né? Eu pretendo dar uma atualizada em breve aí, elas estão meio paradas aí, algumas contas aí, mas vamos melhorar isso daí. Vou me dar uma liberdade breve aqui, né? O tema é mais restrito aqui do capítulo, mas vou falar de algumas divisões que eu acho importantes no conceito de sola escritura. Vou falar rapidamente aqui, porque eu acho que é uma tecla na qual deveríamos bater mais, né? Deveria ser alvo de pesquisa mesmo, que é um ponto muito importante, a divisão do sola escritura. Porque já diziam os lógicos, Santo Tomás, inclusive, acho que ele pegou lá dos analíticos posteriores de Aristóteles, né? Salvo engano. Se você comete um erro de princípio, então vão ser grandes os erros lá no fim, lá depois, né? É o que hoje em dia chamamos popularmente de efeito borboleta. Então, alguns pequenos ajustes ali nos critérios e então haverá grandes divergências aí no decorrer da interpretação, né, dos lugares teológicos, do desenvolvimento teológico, enfim. Então é muito importante ter critérios bem claros aí, porque senão lá depois vai dar muita diferença, vai dar muita confusão. Então a primeira divisão, a divisão que vai estar presente aqui no livro, né, da objetividade, subjetividade, mais objetivos como calvinistas que tendem a julgar que o texto bíblico se resolve a si mesmo textualmente. Vou citar todos aqui, depois eu explico mais claramente. Mais subjetivos como espiritualistas, tendo, por exemplo, Quakers, em que a Bíblia está fortemente subordinada à iluminação interior, em casos mais extremos sendo até desnecessária a Bíblia, sendo necessária só a graça do Espírito Santo. E a posição média, como os luteranos, tendo de exemplos luteranos, com um discurso ora mais escriturístico, ora mais subjetivo, aí, né, se fundando mais na iluminação do Espírito Santo. Então é o seguinte, existe como se fosse uma regra, uma escala dos protestantes quanto à objetividade, subjetividade. Todos, é importante deixar claro para não distorcermos a opinião deles, todos recorrem em algum momento à iluminação do Espírito Santo. Então a Bíblia é complementada pela ação do Espírito Santo, pela graça do Senhor. Contanto, há o fator escriturístico, a clareza das Escrituras, e há essa tensão, né? E alguns grupos favorecem mais um lado do que outros. Os calvinistas, e creio que todos os de influência inglesa, né? Até o que a gente conhece mais aqui, né? Que recebemos muita influência dos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma constante aí do mundo
unlawful, né? Mas posso estar equivocado, né? Mas nos calvinistas eu sei que há essa tendência, né? De uma tendência de que o texto se resolve a si mesmo, né? É o que chamamos popularmente da Bíblia interpretar a si mesma. Então, qualquer dúvida seria possível resolver simplesmente analisando melhor a Bíblia, né? Em linhas gerais, né? Claro que é um pouco da influência do Espírito Santo. Aos espiritualistas, que vamos ver um pouco aqui na história do Sola Escritura, que o texto bíblico é praticamente acessório, não tem muita importância, basta antes recorrer à graça e à iluminação interior do Espírito Santo. E a posição luterana média, o Lutero tem muito, como posso dizer, né? Tem uma retórica de recorrer à Escritura, mas por outro lado também tinha uma retórica forte de apelo à consciência, ao testemunho interior, né? Então ele tem fortes características subjetivas também, né? Mas fica mais no meio termo aí, né? A segunda divisão, da perspicuidade, se a Bíblia é clara por si mesma ou não em seus pontos essenciais. Então a primeira divisão geral, basta uma instrução média, um pouco de alfabetização e um pouco de oração para ler a Bíblia e tirar proveito. Segunda, douta, a Bíblia só é perspícua para eruditos que, por exemplo, sabem grego e hebraico. Perspicuidade da clareza da Sagrada Escritura. Então, geralmente defendem que qualquer um pode interpretar a Bíblia, que basta ter um pouco de escolaridade e também ser fiel a Deus, né? Rezar para o Espírito Santo aí, que ele vai iluminar e vai ajudar. Contudo, alguns vendo que esse critério historicamente não resultou muito bem, passaram a defender uma perspectiva mais erudita, que a Bíblia só é perspícua se você tiver entendimento grego, hebraico, enfim. Aparece um pouco que insinuado aqui nesse capítulo, mas não é o foco. Do raciocínio, se é possível, a terceira divisão, né, que eu aponto aqui no meu texto. Vou deixar nos comentários aí embaixo, aliás, eu vou deixar a playlist deste curso. Cada aula é mais ou menos independente uma da outra. Este daqui, como estamos comentando, um capítulo à parte, é independente dos outros. Então, se você viu em primeiro lugar esta aula aqui, não tem problema, pode ir até o fim, você vai conseguir ver as outras aulas depois, a ordem não interfere tanto. Em alguns casos sim, né, porque às vezes eu precisei de 2, 3 aulas para comentar um capítulo, acho 2 ao menos, né, eu não sei se em outros casos eu tive que usar 3, mas enfim. Terceira divisão, do raciocínio, se é possível concluir seguramente uma doutrina através da comparação de 2 versículos ou não. Se é preciso estar manifesto no texto. Alguns defendem que sim, outros que não. Eu acho que não tratou nesse capítulo, minha impressão dele é que essa distinção não foi abordada, mas na internet vemos muitas vezes apresentamos um raciocínio, comparamos 2 versículos, como na questão do purgatório, apresentamos, por exemplo, que aparece lá em Apocalipse e também em Hebreus, que só entra no céu quem é muito santo, e que Deus faz cada um pagar até o último centavo, né, como é apresentado lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, eu acho. Então, nós católicos pegamos 2 ou 3 versículos aí, né? Há outros também, né? E daí inferimos o purgatório, né? Mas tem protestante que não aceita isso, e fala claramente que estamos raciocinando. Quarta divisão, da tradição, em qual grau se aceitam tradições? Primeiro, nenhuma, seria a nuda escritura. E segunda, alguma, mas subordinada à Bíblia, né?
Então, uma divisão quanto ao grau de aceitação da tradição. Os primeiros teólogos protestantes aceitavam mais o recurso à tradição. Quinto, do uso da razão natural. Primeiro grupo, né? Tem os mais fideístas que negam recurso às ciências, e segundo teólogos racionalistas, as ciências podem prover conhecimento seguro que auxilie na Sagrada Escritura. Eu acho que essa tensão já havia na Reforma, mas não estou muito seguro disso. O fato é que, historicamente, há essas divisões no seio do protestantismo. Acho que Lutero tendia bastante ao fideísmo, mas eu preciso confirmar em qual grau, né? Mas há outros que aceitam bastante o uso da razão natural. Aí isso daí vai divergir bastante entre os autores protestantes. Bom, vamos finalmente ao capítulo. Já dei as linhas gerais, acho que essa distinção vai ajudar a ler melhor o capítulo, não foi uma menção à toa, né? Variedade de protestantismo. Então, lá na página 316. A reforma protestante não foi monolítica. Embora os protestantes compartilhassem a convicção comum de que Roma estava no erro, eles com frequência altercavam-se em desentendimento sobre diversos pontos teológicos, batiam boca, discutiam. A maioria dos historiadores divide os protestantes do século XVI em 4 grupos principais: os luteranos, os calvinistas, os anglicanos e os radicais. Como todas as classificações, esta também não é perfeita. Por exemplo, o reformador suíço Ulrico Zwinglio morreu em 1531, e o reformador francês Martin Bucer morreu em 1551, não podem ser adequadamente nomeados calvinistas, pois desenvolveram suas teologias antes de João Calvino. Morreu em 1564. Que no contexto teria sido melhor falar a data de nascimento, né? Mas tudo bem. Fica claro que vieram um pouco antes aí. E, na verdade, influenciaram o seu pensamento. Os reformadores radicais constituíam um grupo igualmente diverso. Havia os que rejeitavam o batismo infantil, e por isso foram chamados de anabatistas ou rebatizadores, como Menno Simons, Melchior Hoffman, Thomas Müntzer. Existia também homens como Juan de Valdez e Sebastian Franck, chamados de espiritualistas por enfatizarem a inspiração pessoal do Espírito Santo. Finalmente, racionalistas como Michael Servetus, não sei se é inglês, a origem desse senhor aqui, Michael Servetus, aí depende bastante da origem dele para a gente se saber a pronúncia. E Fausto Sotinos. Acho que o Sotinos era polonês que foi para a Itália, salvo engano. E esses dois negaram a Trindade. À luz dessa diversidade própria do protestantismo do século XVI, é importante examinar separadamente cada movimento. Como veremos, todos os grupos protestantes salientaram a autoridade da Escritura, e alguns, muito claramente, endossaram o princípio do sola Escritura. Observaremos, todavia, que os reformadores nem sempre seguiram este princípio de forma consistente e, a miúde, fizeram apelos implícitos para outras autoridades externas às Escrituras. Martinho Lutero e os luteranos. Apesar de a doutrina do sola Escritura ter antecedentes históricos em teólogos como John Wycliffe e John Hus, é o protestantismo do século XVI quem dará a esse princípio aval mais claro e entusiástico. Em muitos aspectos, a famosa resposta de Martinho Lutero na Dieta de Worms, em 18 de abril de 1521, serve como articulação fundamental do princípio somente a Bíblia. Então, citação muito importante, muito comum, histórica, vou ler para vocês.
Como Vossa Majestade e Vossas Altezas exigem de mim uma resposta simples, quero dar uma tal sem chifres e dentes. A menos que eu seja convencido do erro por testemunhos da Escritura ou por motivos racionais evidentes, não ponho minha confiança na vacilante autoridade do Papa e dos concílios, pois se faz claro que com frequência erraram e por muitas vezes contradisseram a si mesmos. Mantenho minha convicção na Sagrada Escritura, para a qual apelei e minha consciência cativa da palavra de Deus. Não posso e nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. Muita atenção, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. Nisto me sustento, de outra maneira não posso. Aqui estou, que Deus me ajude. Então, contextualizando, a Dieta de Worms, cidade alemã, foi convocada aí pelo imperador Carlos V para que Lutero pudesse prestar testemunho de sua obra. Foi em 1521, ele tinha sido excomungado em 1520 e seus escritos estavam provocando uma celeuma no Império Sacro Romano Germânico. Então, Lutero foi convocado aí para prestar testemunho e ter a chance de abjurar as suas teses. Então, nesse contexto aí, ele disse essas palavras. Vamos continuar então. Aí vai falar sobre, vai destacar, né, comentar que nega a autoridade do Papa e dos concílios, que a Escritura está acima do Papa e dos concílios, que Lutero coloca raciocínio evidente, consciência, aí já vai entrar numa perspectiva mais subjetiva, né? Porque aí ele tem que ser convencido. Inclusive coloca a seguinte questão aqui no livro, né? Quem deve decidir se os argumentos escriturísticos ou racionais fornecidos são persuasivos? O árbitro final do significado e autoridade das escrituras parece mais ser os caprichos subjetivos da pessoa individual do que a igreja estabelecida por Cristo. Então essa coisa de ter que ser convencido conduz muito a um subjetivismo. Vamos seguir. A articulação do reformador alemão sobre o princípio de sola escritura deve ser compreendida à luz das várias tensões teológicas pressupostas em seus escritos. A primeira dessas tensões é entre lei e evangelho, e a segunda é sobre palavra de Deus e a Bíblia. Para o monge germânico, a essência do evangelho é a doutrina da justificação somente pela fé. A lei de Deus tem a função cívica de refrear a perversidade humana. Sua função teológica, entretanto, é revelar a profundidade de nossa natureza pecaminosa e nos voltar para Cristo. Todas as partes da Bíblia, portanto, que tratam da lei, seja no Antigo ou no Novo Testamento, devem ser entendidas à luz da salvação somente pela fé. A primeira tensão teológica ajuda a explicar por que Lutero crê que nem todos os livros da Bíblia são igualmente autoritativos. Em seu prefácio ao Novo Testamento, ele estabelece um cânon dentro do cânon da Escritura. Expressão muito importante, cânon dentro do cânon. Ele fala do Evangelho de João como o único, excelente, verdadeiro e principal evangelho, de longe o preferido em relação aos outros 13 colocados bem acima deles. Então era uma citação, começou em um único e foi até acima deles, presente em... Pegou num autor aí, Timothy Lu, que escreveu um livro sobre Lutero. Continuando, já voltando ao autor. Em contraste com a tradição teológica e a prioridade litúrgica comumente dada ao Evangelho, Lutero afirma que as epístolas de São Paulo e São Pedro
transcendem em muitos outros 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Formação também tirada aí desse Timothy Liu. Considerando alguns livros da Escritura superiores a outros, Lutero afirma, citação: a Epístola de São Tiago é realmente uma epístola de palha, comparada a essas outras, pois nela não há nada de natureza do Evangelho. Fecha aspas. Esse daqui é de Lutero mesmo, no prefácio à carta de São Tiago e São Judas. Em outro contexto, ele claramente desconsidera a Epístola de São Tiago, a Epístola de Tiago, a citação, como sendo de autoria apostólica, porque, outra citação, em oposição direta a São Paulo e a todo o resto da Bíblia, atribui justificação às obras. Então, esse daí, a carta de São Tiago, é a principal fonte de nós católicos para falarmos que as obras são relevantes para a salvação aí, né? A lógica do reformador alemão é que o que não ensina Cristo não é apostólico, nem mesmo se ensinado por Pedro ou Paulo. Então é o seguinte, acho que já deu para entender esse ponto aqui. É o seguinte, o que está sendo colocado que a interpretação de Lutero já depende de um pressuposto teológico. Isso até é bastante claro historicamente. Parece que é de comum acordo mesmo entre luteranos que primeiro veio a inspiração da doutrina da justificação de Lutero aí, né, o sola fide. Então ele passou a ler toda a Bíblia a partir dessa luz. Mas muito mais do que isso, ele chegou mesmo a estabelecer uma hierarquia dentro da Escritura, o chamado cânon dentro do cânon, quais textos são mais relevantes do ponto de vista da revelação. Mas pior ainda que ainda há essa suspeita, é uma tensão realmente quanto a livros bíblicos que são aceitos até pelos protestantes, geralmente, né, como a carta de São Tiago. Então Lutero traduziu, mas ele disse essas palavras aí que não combinam em nada com um texto sagrado, né? Então há essa tensão constante aí, né? Eu pensava assim que era algo exagerado, que Lutero possivelmente tivesse mudado de opinião ao longo da vida, né? Mas ele disse isso daí e não tem informação aí de renúncia, parece que ele levou até o final isso. Ele colocou a carta lá na sua tradução, mas tem essa afirmação aí pouco honrosa para a palavra de Deus, né? A carta de palha. E que claramente está em contrariedade com a sua doutrina aí, né? Então, a interpretação de Lutero coloca problema até na identificação do cânon, né? E que Lutero, pouco divulgado aqui no Brasil, né? Temos mais influência calvinista e wesleyana. Salvo engano, os pentecostais, né? Os pentecostais têm muita influência do John Wesley. Então Lutero não é muito famoso aqui no Brasil, né? Mas lá na Alemanha, isso daí já é mais comum, né? O cânon dentro do cânon. Então há partes da Bíblia que são mais Bíblia do que outras, e parece que há alguns autores que chegam realmente a desconsiderar trechos significativos da Sagrada Escritura. Tem essa distinção da palavra e Bíblia, né? Então seria quanto ao conteúdo cristológico, mas acho que já deu para entender o ponto, que é quanto a já ter um pressuposto teológico anterior à leitura da Bíblia, né? E que até identifica os livros bíblicos, né? Coloca até em dúvida aí a carta de São Tiago.
realmente a esse problema exegético aí, né? Há quem diga que Lutero negou, outros tentam salvar e falam, não, ele colocou na edição dele, né? Então ele reconhecia, assim, né? Mas realmente é uma tensão em sua obra. Ele vai falar, né, que entra em circularidade, né? Mas perguntamos, como sabemos se alguém é guiado pelo Espírito Santo? Lutero simplesmente responderia apontando para a sua compreensão correta das Escrituras. Aí tem a observação do autor luterano aqui, Bernhard Lose, uma pronúncia alemã aí, não é muito boa, mas tudo bem. Observa que os teólogos luteranos atribuíram a ele o exercício de um cargo de ensino quase infalível, comparável ao cargo que negaram ao Papa. Então, na tradição luterana, aí, o Lutero tem um peso enorme. Claro que quando o cerco aperta, eles vão falar que a escritura está acima do Lutero, né? Mas tem muita influência luterana e muitas vezes ele tem até um papel muito similar ao Papa, né? Aí menciona aqui que alguns luteranos o enxergaram no Apocalipse 14, versículo 6, como uma profecia da missão divina de Lutero. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então vejam só, pegam a profecia aí do Apocalipse e atribuem a Lutero. E ele, vou até pegar uma frase dele, né? Eu sou um pregador, eu tenho que ter dentes na minha boca, tenho que morder, salgar e contar a verdade. E se eles se recusarem a ouvir, então, em nome de Deus, eu terei que excomungá-los, trancá-los fora dos céus e enviá-los ao fogo do inferno, e entregá-los ao diabo. Então vejam só, Lutero excomungava os outros aí, né? Aí a menção aí a fórmula da concórdia, confissão de Augsburgo, que são os documentos típicos do luteranismo aí, né? Teoricamente não possuem a mesma autoridade da Bíblia. Bom, acho que do Lutero tá bom, vamos para a compreensão calvinista reformada do Sola Escritura. A reforma protestante na Suíça e na França foi semelhante à reforma luterana na Alemanha, mas com suas próprias características particulares. Ulrico Zwinglio foi um estudioso suíço influenciado por Erasmo, mas, ao contrário dele, achava que o sistema eclesiástico e sacramental da Igreja Católica era fundamentalmente falho. Zwinglio, como Lutero, sustentava que as Escrituras são regra final da verdade cristã e, como monge alemão, também cria na palavra viva de Deus, como sendo mais do que apenas o texto escrito. Para o suíço, a palavra chega até nós pelos documentos escritos, mas ela só tem o caráter e eficácia como palavra na medida em que é dirigida pelo Espírito Santo. Então, fala um pouco aí da influência um tanto quanto espiritual aí dele, seria mais subjetiva, e vai falar aqui da controvérsia de Marburgo entre Zwinglio e Lutero. Bom, eu não vou citar literalmente aqui, já vou falar para vocês aqui que já está ficando meio grande o vídeo e quero falar bastante ainda, por assim dizer. Entre os dois houve a famosa controvérsia aí sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Para Lutero ainda há presença real e para Zwinglio não há a presença real, pelo menos nos mesmos termos de Lutero aí. Eu aqui não entro em detalhes, tem alguns calvinistas que falam presença espiritual de Cristo, né?
Seria só uma presença da graça aí, não é que o Cristo está ali, né? Em Lutero é mais forte essa percepção. E os dois brigaram bem arduamente aí, né, por esse tema. E o autor coloca o trilema aqui, né? Primeira parte, apenas um lado tinha o Espírito Santo guiando sua interpretação da Bíblia e o outro não. Segunda, nenhum dos dois lados teve orientação suficiente do Espírito Santo para interpretar corretamente o espírito bíblico. Terceiro ponto, o Espírito Santo nem sempre fornece clareza suficiente na interpretação de um determinado texto bíblico. Se a possibilidade número 1 for verdadeira, então o ramo da reforma protestante foi iludido. Se o número 2 for verdadeiro, então ambos os ramos foram iludidos. Se a última for verdadeira, então a doutrina da clareza das Escrituras é provada falsa. E comenta aqui, né, que se fosse algo sem importância, os dois não teriam brigado, se dividido, né? Porque alguns protestantes dizem que é uma divergência menor. Estou até procurando, tem um termo técnico deles, categoria de adiáfora, uma questão de indiferença. Se fossem diferentes, os dois não teriam brigado, né? Sem contar que objetivamente é algo grave, né? Porque se Cristo está presente na hóstia e você não adora, é uma grave irreverência. Se recusar a aceitar este tão grande dom de Deus. Mas se Cristo não está presente na hóstia, então quem adora comete idolatria. Então é muito importante que tenhamos um decreto final, até pleonástico, definitivo sobre a questão. E por isso é importante que haja a igreja para delimitar essa questão aí, né? Então vejam só, essa questão aí coloca as pessoas em dilema, não dá para cruzar os braços e falar que é uma questão indiferente. Aí vai falar que o Busser, já que é um francês aqui, vai falar com sua pronúncia francesa, tinha uma pegada, um estilo próximo ao dos espiritualistas aí, né, que vamos comentar já já, e ele foi para a Inglaterra e influenciou a teologia anglicana. Aí vai falar de João Calvino, uma citação dele, a necessidade da Escritura como guia e mestre para conhecer a Deus como Criador. Aí diz o seguinte sobre ele: seu ponto principal é que o conhecimento dado por meio da criação e da ordem do mundo é insuficiente para dar ao homem uma sapiência verdadeira e salvífica do Deus vivo. A mente humana tende facilmente a se esquecer de Deus e a cair no erro. Portanto, ele deu assistência à sua palavra, e se desejarmos sinceramente uma genuína contemplação de Deus, devemos buscar a palavra onde o caráter de Deus é descrito com precisão para a vida, não por nosso próprio julgamento, mas pelo padrão de verdade eterna. E no capítulo 7 das Institutas aí da religião cristã, Calvino defende o testemunho do Espírito como necessário para dar plena autoridade às Escrituras, sendo ímpio sustentar que a credibilidade da Escritura depende do julgamento da Igreja. Ele reage passionalmente ao erro pernicioso de que só a Escritura só tem importância quando é reconhecida pelo voto da Igreja, como se a verdade eterna e inviolável de Deus pudesse depender da vontade dos homens. Então aí é a questão da identificação do cânon, que é um tema ligado à sola Escritura. O que é a Bíblia? Precisamos do cânon para delimitar a Bíblia, quais são seus livros. Salvo engano, Lutero admitia que a igreja foi importante nesse sentido, que a igreja recolheu os livros, né? Acho que eu já vi uma citação, até nesse livro aqui, mas acho que já vi uma citação nesse sentido, né? Já Calvino vai se radicalizar nesse ponto e falar que a Escritura é reconhecida pelo testemunho interno. Bom, já falamos várias vezes desse problema aí, né?
Hoje em dia está bem estabelecido historicamente que até o século IV houve muitas divergências, inclusive até em livros aceitos aí por todos, né? O livro de Esther era um pouco disputado, livros do Novo Testamento disputados também, o Apocalipse. Então até o século IV houve muita disputa sobre o cânon bíblico. Então os principais documentos aí do calvinistas, né, Confissão Belga de 1561, os livros canônicos devem ser recebidos como citação. A regra, o fundamento é a confirmação de nossa fé e que todas as coisas contidas neles, fecha, devem ser acreditadas sem qualquer dúvida. Ele vai costurando aqui a citação, né? Ele foi pegando trechos diversos, o autor aqui. Além disso, esses livros devem ser recebidos como sagrados e canônicos. Não tanto porque a igreja aceita e reconhece esses livros como canônicos, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que ele vem de Deus, e também porque eles carregam em si a evidência dessa inspiração. A Confissão Belga também afirma que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Assim, não se pode igualar escritos de homens, por mais santos que fossem os autores, às Escrituras divinas, e costumes antigos, concílios, decretos e estatutos, nunca podem ser igualados com a vontade de Deus. Então vocês confirmem aí a citação depois, né, um pouco falando aqui, né, oralmente, é um pouco difícil mostrar a citação corretamente, né? Porque ele pegou vários trechos aí, né, o autor. Então, claro, né, se vocês forem usar uma discussão aí para um estudo mais aprofundado, é melhor confirmar aí direito e ler no livro aqui, né? Aí tem a segunda confissão helvética da Igreja Húngara Reformada, 1566. E aqui já tem um trecho mais longo, já é da confissão helvética mesmo aí, né? Assim não aprovamos quaisquer interpretações, pelo que nem reconhecemos como verdadeira ou genuína interpretação das Escrituras a que se chama simplesmente a opinião da Igreja Romana. Isto é, a que os defensores da Igreja Romana claramente sustentam que deve ser imposta a aceitação de todas. Mas reconhecemos como ortodoxa e genuína a interpretação da Escritura que é retirada das próprias Escrituras, segundo o gênero da língua que elas foram escritas, segundo as circunstâncias em que foram registradas e pela comparação de muitíssimas passagens semelhantes e diferentes, e que concorda com a regra de fé e amor, e mais contribui para a glória e salvação dos homens. Então acrescenta que eles negam a interpretação católica e também já tem uma expressão sugestiva, sugere fortemente aquilo que alguns protestantes falam da Bíblia interpretar a si mesmo, né? Mas reconhecemos como ortodoxa e genuína a interpretação da Escritura que é retirada das próprias Escrituras. Agora vai falar da Confissão de Westminster, a mais famosa, uma das mais famosas de todos os tempos, 1648. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura e, portanto, perante uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido da Escritura, que não é múltiplo, mas deve-se pesquisar e buscar por outros lugares que falem mais claramente. E segue uma distinção que o autor comenta aqui que não é abordada em outras confissões. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras entre si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação,
em um ou outro passo da Escritura são claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Imagino que os meios ordinários sejam uma alfabetização comum e um pouco de oração. Esta distinção entre elementos da Escritura necessários para a salvação e elementos não necessários cria um paralelo calvinista com o discernimento luterano entre a palavra de Deus e a Bíblia escrita. Talvez o fracasso dos protestantes em concordar em todos os pontos de interpretação tenha levado os autores da Confissão de Westminster a admitir que nem todas as passagens da Bíblia são igualmente claras, mas apenas aquelas que são necessárias para serem conhecidas, cridas e observadas para a salvação. Bom, gente, deu 45 minutos aqui, eu vou dividir em duas aulas. Realmente é um tema complexo e longo, é um capítulo muito interessante. Vou continuar amanhã, então, a visão anglicana e espiritualista. Sobre a calvinista, e só comentando alguns pontos, né? Aí já coloca em comparação com a luterana. A luterana tem essa tensão entre a palavra de Cristo e a palavra de Deus e a Bíblia. Então, as partes da Bíblia que falam de Cristo são mais importantes que outras. Já o critério calvinista aí de claridade. Então devemos partir dos pontos mais claros aos mais obscuros, sem levar muito em conta aí o conteúdo, né? Só levar em consideração a clareza, né? Então, a princípio parece que é algo mais objetivo aí, né? Lutero já está francamente partindo de um pressuposto teológico. A divisão calvinista aí parte até em certa medida, né? É claro que no todo é errado, mas aquele princípio de interpretação de ir do mais claro ao mais obscuro e considera a Bíblia igualmente inspirada em todas as partes aí, né? Só que o problema da clareza é que a clareza não é igual para todos. Isso cria muitos problemas aí, né? Não é o bastante para resolver as controvérsias teológicas. Então é isso, meus caros. Muito obrigado. Até a próxima. Amanhã continuaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.